Nós vamos falar um pouco sobre a resistência às mudanças. E essa resistência às mudanças sempre foram, historicamente, marcos referenciais e especialmente no campo da educação. Nós temos que convir que sempre existiram fortes reações tudo que você pretende fazer de modificações. E essas modificações, elas que sejam para o bem, ou até não sejam para o bem, mas as resistências são sempre marcadas por grupos específicos. E quando você pensa em qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de evolução, você tem 4 reações que são reações normais que ocorrem em todas as ocasiões. Isso em qualquer coisa, nas famílias, nas organizações, nas sociedades. Então você fala em mudança, existem 4 grupos formados. O primeiro grupo é um grupo de resistência que são os vítimas. Esses vítimas são aqueles que entendem que eles perderam a sua função. Corresponde a 10%. Então você tem sempre, qualquer mudança, você vai encontrar 10% que vai estar nesse quadrante das vítimas. Tem como reverter? Pode tentar reverter, mas vamos comentar um pouquinho mais à frente. O segundo grupo são o grupo dos críticos, são aqueles que vão estar procurando defeito. Então, inteligência artificial, esse negócio não dá certo, isso não é bom, então ele vai encontrar sempre defeito. Quando ele fala, você vai mostrar alguma coisa, ele fala, mas, quando ele coloca mais, ele já está no grupo da vítima ou do crítico. E você tem realmente aí que somar também mais 10% desse conjunto. Existe um terceiro grupo, que é o grupo dos navegadores, são aqueles grupos, o grupo dos que acreditam nas mudanças. São vocês, somos nós que estamos aqui hoje. São aqueles que acreditam nas mudanças, mas não passamos de 10% numa fase inicial. Então nós temos 10 vítimas, 10% de vítima, 10 de crítico, 10 de navegadores. E os 70 estão onde? São os chamados, tecnicamente, os observadores. São aqueles que ficam esperando para saber se vai para a vítima, se vai para o crítico ou se vai para os navegadores. E qual é a missão nossa? É trazê-los para o grupo dos navegadores. Não adianta você perder muito tempo com as vítimas e com os críticos. Você pode tentar, com o melhor argumento que você seja, mostrar que a inteligência artificial é um bom negócio, é um avanço que existe e tal, mas você não vai conseguir grandes resultados. São contra. E você vai, alguns talvez você vai conseguir fazer, mas o tempo que você vai perder não vale a pena. Então você tem que investir naqueles que vão avançar junto com você, naquilo que você tem de melhor, que é poder transmitir exatamente essas mudanças e mostrar o lado bom do uso de tecnologia no campo da educação. Vamos chegar a um fato histórico conhecido por todos vocês, que foi exatamente em torno de 1400, quando Johannes Gutenberg inventou a imprensa com caracteres móveis. Como é que eram antigamente os livros? Como é que existiam os livros? Existiam os copistas, que levavam até 6 meses para escrever um livro, para copiar um livro. Esses copistas eram pessoas que trabalhavam profissionalmente produzindo os livros. Quando chegou um inovador, um alemão inovador, que era o Urives, e resolveu ampliar uma máquina de imprimir, fazendo o livro, foi um horror na época para os que foram os críticos e as vítimas. E muitos foram vítimas. Por que foram vítimas? Porque perderam as suas funções. No momento que você teve o crescimento da multiplicação das ideias, você teve uma grande invenção para a humanidade, que até hoje é uma realidade que nós temos. Mas o que nós temos que ouvir
é que representou, além de uma perda de empregos, que eram na época os copistas, também a perda do poder. Porque como era muito difícil você ter o livro, ou seja, você socializar as ideias, você tinha que vir e eu explicar a vocês embaixo de uma árvore, ou numa igreja, ou num espaço qualquer, você contar a sua verdade. A socialização passou a ser possível através da imprensa. Só que Gutenberg foi uma pessoa extremamente inteligente e era um bom comerciante também. O primeiro livro que se teve impresso não foi a Bíblia, como se tem na história. Foi um livro de gramática de 28 páginas. Só que o livro de gramática de 28 páginas, ele não foi acolhido, ele não foi aceito, porque ele trazia realmente uma perda para aqueles que eram os professores da época de latim, que usavam. E o livro foi colocado como inviável, inclusive economicamente. E Gutenberg, o que ele fez? Ele passou, então, a editar, a imprimir a Bíblia. E a Bíblia, sim, ela teve um acolhimento do mercado muito grande. E a Bíblia difundiu como sendo o primeiro livro impresso do mundo. Na realidade, não era. A gramática já tinha sido antes. Mas essa maravilhosa obra de Gutenberg trouxe resistência. E conta a história que muitos professores resistiram 100 anos ao livro. Na realidade, não resistiram 100 anos, eles morreram. E os novos aceitaram. Ninguém vai resistir 100 anos, ninguém vive 100 anos. Raros são os que vivem 100 anos. Então, o que você teve, na realidade, foi um processo de substituição das pessoas e os novos conseguiram, naturalmente, absorver aquilo que já era uma realidade. E os livros foram sendo publicados, foram sendo impressos, inclusive as máquinas foram sendo reproduzidas em outros países. E nós tivemos, então, os avanços tecnológicos da imprensa com caracteres móveis, trazendo naquele aspecto um ponto altamente relevante. Existem alguns tópicos que naturalmente são importantes se destacar, que nós tínhamos, por exemplo, no início do século de 1400, na verdade a imprensa, a tipografia foi de 1439 a 1440. Foi nesse período que foram preparados os primeiros exemplares, num espaço de um ano, aproximadamente 2 anos, e tornaram realmente os melhores processos de liberação do trabalho. Mas durante vários séculos, o preço de um manuscrito, um livro escrito à mão, equivalia a 6 meses de salário. Com essa mudança, passou a ser praticamente equivalente a 6 dias de salário. Então, ou seja, se reduziu de 6 meses para 6 dias. E no início do século XVII, já correspondia apenas a 6 horas. Então, ou seja, nós temos aí uma redução de 6 meses, 6 dias para 6 horas, que é o tempo normalmente daquela, isso no século XVII, para a preparação de um livro. Então, o que tiveram realmente foram perdas de mercado. Então, nós temos que olhar, por exemplo, em 1400, no início da década de 1400, a maior biblioteca, que era a Biblioteca de Cambridge, no Reino Unido, continha 122 livros. Era um tesouro, considerado um tesouro, 122 livros manuscritos. Hoje são 8 milhões de livros. Então você tem realmente aí um avanço, e hoje a biblioteca física também é um aspecto relevante, mas nós estamos caminhando muito para a biblioteca virtual, onde você passa a ter muitas bibliotecas, são belíssimas peças, mas peças de museu. Você vai a uma biblioteca da Universidade de Coimbra, por exemplo, outras universidades, você tem peças riquíssimas, mas que na realidade vão ficar como peças riquíssimas para serem vistas, para serem visitadas, fotografadas, mas os livros estão sendo disseminados através dos meios virtuais.
Então, o que nós temos que convir, e que vocês que são os navegadores nessa área da inteligência artificial, é que vocês encontram, e todos nós encontramos, que eu sou adepto também ao princípio da inteligência artificial, encontram resistências de governo. Nós temos, por exemplo, no Brasil, no Congresso Nacional, que é o legislativo nosso, sendo discutido a regulamentação da inteligência artificial. E é muito perigoso que nós tenhamos retrocessos. Esses, quando você tem um excesso de normas, de leis, etc., você tem retrocesso. A estagnação da educação acontece na proporção direta do aumento de normas. Quanto mais normas você tem, mais retrocesso você tem na educação. Estagnação é retrocesso. Quanto mais livre você dá a liberdade da educação, você tem mais progresso. Nós temos que verificar, por exemplo, inclusive dentro de uma época mais moderna agora, a realidade da educação à distância. A educação à distância surgiu em 1830 aproximadamente, traz realmente resultados bastante positivos. Há controvérsias onde começou a educação à distância e tal, mas há uma forte corrente que traz em 1830 os primeiros trabalhos feitos por ensino por correspondência, correio naturalmente. Óbvio que isso assustava. Muita gente naquela época resistiu à educação à distância, até hoje tem resistência, inclusive dos próprios governos. Vários governos, até do próprio Brasil, têm resistido à educação à distância. Por quê? Porque hoje você tem maior número de alunos no ensino superior à distância do que presencial. Isso é o último censo de educação à distância no Brasil. Nós estamos falando aqui para pessoas que também não são do Brasil, mas nós temos um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é em homenagem a um grande educador brasileiro, que faz as pesquisas educacionais. E o último censo que realizou, a cada ano não tem um censo, mas esse último mostrou que tem mais alunos estudando por educação à distância do que no presencial. Isso assusta, inclusive, as instituições, especialmente as públicas, porque as instituições privadas, mantidas pela livre iniciativa, aumentaram significativamente em número e quantidade de alunos. Hoje, no Brasil, 90% das instituições de ensino superior são mantidas pela livre iniciativa. 10% são mantidas pelos governos estadual, municipal e federal. Mas, em termos de alunos, há uma quantidade significativamente boa também das instituições públicas, mas as privadas têm muito mais agilidade que as públicas e fazem trabalhos de massa e de boa qualidade. Não quer dizer que você tem grande quantidade de alunos que a educação é ruim. Pelo contrário, você tem hoje instituições pequenas ruins, instituições grandes boas e vice-versa. Mas o que nós temos que convir é que a educação à distância, quando foi trazida para o Brasil em 1904, pelas chamadas escolas internacionais, foi uma mudança significativa. Depois tivemos a educação via rádio. Em 1920 surgiu no Brasil a educação via rádio, depois pela televisão, cinema, e quando veio a internet, aí avançou fortemente. Nós tivemos na própria ABT, que o seu nome original, Associação Brasileira de Teleeducação. E o que é teleeducação? É educação à distância, tele do prefixo grego. Então, nós tivemos aí as ações voltadas ao uso das tecnologias. Depois houve a solução, uma decisão de transformar a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, mas manteve a sigla ABT. E foi um passo importante a realização dos avanços, mas coube ao Instituto de Pesquisa da Administração da Educação, que também presidimos, a realização do primeiro Encontro Nacional de Educação à Distância. Isso em 1970, aproximadamente, final de 70, início de 80, com uma forte resistência do Ministério da Educação. O Ministério da Educação sempre foi contra a criação da Universidade Aberta no Brasil. Nós não temos Universidade Aberta no Brasil. Nós temos uma chamada Universidade Aberta do Brasil, que é um consórcio de universidades públicas.
Mas a universidade aberta é exemplo do que acontece na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, na Costa Rica, em outros países. A universidade aberta do Brasil não é universidade nem é aberta, mas tem o nome de universidade aberta. E nós temos aí bons exemplos de resistência. Os projetos de lei criando a Universidade Aberta do Brasil, que foram mais de 7 ou 8 projetos, foram todos rejeitados pelo Congresso Nacional. E tivemos a educação à distância, e temos hoje a educação à distância não como uma modalidade de educação, isso é muito bom. As modalidades de educação estão definidas na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, mas temos ela como uma metodologia, e a metodologia é definida por cada instituição. Mas o que isso tem a ver com a inteligência artificial? Nada e tudo, porque quando nós falamos em inteligência artificial, nós temos que pensar em mentes abertas, nós temos que pensar em ideias claras sendo transmitidas, vocês que estão debatendo nesse encontro de hoje, nesse congresso, as questões técnicas, sabem muito melhor quanto você tem de potencial na inteligência artificial. E talvez as resistências hoje, por exemplo, você ter artigos publicados entre humanos e inteligência artificial é muito grande. Nós dificilmente temos os conselhos editoriais das revistas aceitando artigos com inteligência artificial. Mas isso é uma questão de tempo. Lembra Gutenberg? Tivemos 100 anos de resistência, vamos ter muito menos agora. O tempo, por exemplo, das aulas diminuiu. Antes nós tínhamos aulas de 2 horas de duração. Hoje nós temos uma aula, o ideal é que você não passe de 20, 25 minutos. Há uma pesquisa, inclusive feita por uma universidade, que mostra que o tempo máximo de tolerância das pessoas é de 22 minutos. Então você não deva passar nas suas palestras de um prazo de 22 minutos, nas suas aulas um pouquinho mais, mas não tem mais aquela hipótese. Por melhor que seja o professor, ele não consegue dominar a absorção das pessoas dentro desse aspecto. Nós temos hoje, por exemplo, e é o último ponto que eu vou colocar, resistência ao uso de aparelhos celulares nas escolas. Alguns países estão discutindo isso. É uma questão de saúde e tal, não é bem de saúde, é na realidade que as pessoas ficam preocupadas que os alunos estão vendo o celular em vez de assistir a aula cara a cara. Obviamente, se a aula for boa, ele assiste. Se a aula for ruim, ele prefere usar o celular na hora da aula, esconde, dá um jeitinho de ver. Agora, não é uma questão para ser banido, como está sendo discutido em alguns países, o celular de dentro de sala de aula. Você tem que utilizá-lo para coisas boas, como você tem que utilizar a inteligência artificial. Então, na realidade, o que nós vemos aí é que você tem na vida, e vamos encerrando essa nossa fala, que falamos quase nada sobre inteligência artificial. Preferimos deixar para vocês discutirem nos outros painéis, mas falamos mais sobre a resistência. E a resistência acontecerá em todos os segmentos e vai acontecer sempre. Porque na vida, e fechamos com um aspecto que é necessário ver, na vida você tem sempre 2 destinos. O primeiro deles é o chamado futuro, na verdade, tem 2 aspectos. Um é o chamado futuro do destino, é aquele que deixa a vida nos levar. Vamos caminhar, esse é o destino, é assim mesmo, tal destino da escola é esse, o destino das tecnologias é esse, tal. E o outro é o futuro do desejo, é o futuro que depende de cada um de nós. Então nós temos que nos analisar se nós queremos ser instrumento do futuro do destino ou do futuro do desejo. E nós nos aliamos a esse futuro do desejo. A vida depende exatamente de cada um de nós. E nós na vida temos que ser ágeis. O mundo está dividido em 2 grupos. O primeiro é o grupo dos ágeis, são aqueles que, como vocês, agem rapidamente, não é uma questão de ser precipitado. E o outro grupo é o grupo dos que já morreram. Não há meio termo, ou você na vida é ágil ou você já morreu. Então ninguém quer ficar no grupo dos que já morreram. Você tem que partir para ser ágil, você faz poeira ou você come poeira. Então você tem que pensar sempre em ter, obviamente sem precipitação, a partir de estudos técnicos,
compreensão, testes, análise, mas realmente caminhar para termos a educação melhor, a sociedade melhor, o povo melhor, a humanidade melhor. Essa exatamente é a mensagem que nós transmitimos a vocês, desejando realmente um bom congresso para todos. Muito obrigado e até uma próxima ocasião.